Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na semana anterior, tá certo? São as fichinhas da página 87 e 88. Então vamos lá conferir essa correção? Olha só, gente, na primeira questão ele pede para vocês encontrar no caça-palavra a seguir 10 palavras estudadas ao longo do capítulo e que estão relacionadas aos micro-organismos. Então, vamos lá localizar essas 10 palavras, tá certo? Então, primeira palavra, fermentação, aqui na vertical. Eu tenho também a penicilina, que está ao contrário, aqui de baixo para cima. Tenho também queijo, vinho e etanol. Essas são as que estão no sentido vertical. Sentido horizontal, pão, lactobacilos, iogurte, levedura. Pronto, são essas palavras. E aí, logo abaixo, né, na segunda questão, ele pede para que cada palavra encontrada no caça-palavra da questão anterior, elabore uma frase que explica o que você aprendeu relacionado a ela. Então, não é elaborar qualquer frase, tá, gente? Então, por exemplo, o que é que o pão tem a ver com o que a gente estudou sobre a fermentação, né? Então, o que é que a levedura, por exemplo, tem a ver? Então, vocês vão elaborar uma frase. Gente, ficou faltando também a palavra vinagre aqui na horizontal, ó. Confiram, vinagre. Também temos aqui, tá? Já na terceira questão, ele pede para a gente completar o quadro com os nomes dos micro-organismos que são utilizados na fabricação dos produtos apresentados nas imagens. Então, vamos lá, confiram. A penicilina é produzida por um fungo, iogurte, bactéria, o queijo é um fungo, esse tipo de queijo aí. Aqui embaixo eu tenho o sorvete, é uma alga, a insulina, uma bactéria, e o pão também é um fungo. Depois nós temos o etanol, é produzido por um fungo, o vinagre, bactéria, e a vacina, vírus e bactéria. Escrevam os dois aí na última imagem. Já na quarta questão, ele pede para que a gente escolha um dos produtos do quadro acima, um desses produtos aqui, e explique como é a participação do micro-organismo no seu processo de fabricação, tá bom? E aí a gente encerra a correção dessa ficha de atividades. Lembrem-se, turminha, que na outra aula atividade, na outra aula de ciência, que na verdade é a aula atividade, vocês vão responder essa prova 9,90, tá bom? Então, turminha, agora que nós já fizemos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos ver aí o conteúdo do capítulo 3 do livro de vocês, que é onde fala um pouquinho sobre a presença dos micro-organismos na saúde. Então, nós estudamos aí, ao longo dessa unidade, né, dessa unidade 3, os micro-organismos sendo utilizados, por exemplo, nos alimentos, na produção de medicamentos, na fermentação, né? Os micro-organismos na indústria. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre a presença dos micro-organismos na saúde. Vamos ver lá, olha só. Hoje nós vamos estudar principalmente as viroses e as bacterioses. Então vamos começar aqui estudando as viroses. Então, como nós sabemos, as viroses elas são causadas por vírus. Apesar de que até hoje ainda não se concretizou a informação de que o vírus é considerado um ser vivo ou não, mas o que nós sabemos é que ele é um ser microscópico, tá? Responsável por causar várias doenças. Nós vimos também que alguns vírus são utilizados para a produção lá na indústria, mas além disso, os vírus são grandes transmissores de doenças, tá? Olha só, e uma delas são as viroses. Então, o que são as viroses? Elas são transmitidas principalmente pelo ar, não é? Pelo contato com objetos contaminados e pelos fluidos corporais, é o que ele vem dizer aí na página 159. Então, quais são as mais conhecidas, né? Então, ele tem aí, ó, o resfriado, a gripe, a dengue, a chikungunya, a febre amarela e também a AIDS, tá? Nós vamos começar estudando algumas dessas que a tia falou. Por exemplo, os resfriados e as gripes. Então, aí, os resfriados, eles têm um período curto, tá? Eles terminam mais rapidamente. Eles são causados por diferentes tipos de vírus, enquanto as gripes, elas tendem a demorar um pouquinho mais. Então, ela é causada por vírus do tipo influenza, tá bom? E aí, ele vai mostrar um pouquinho na página 159 alguns desses sintomas, e aí vocês podem fazer a leitura depois e comparar um pouquinho sobre esses sintomas, tá certo? Olha só.
Logo mais em seguida, na página 160, ele vem falar também sobre essas 4 doenças aqui, que são bastante conhecidas por nós, na verdade. A dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela são todas doenças virais, ou seja, são transmitidas por vírus. Todas elas são transmitidas por vírus através do Aedes aegypti, que é aquele mosquito, né, que a gente vê tanto falar quando começam aí, que acontece, na verdade, as campanhas todos os anos, tá, contra esse mosquito. Por quê? Porque a incidência no Brasil dessas doenças é muito grande, principalmente na época do verão. Então, o mosquito aqui, ele exerce como um vetor, ou seja, ele é o transmissor da doença. Se não tiver um vetor aqui, que é o mosquito, a doença não é transmitida, o vírus não é transmitido, tá bom? E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter e também conhecer alguns sintomas. Vamos conferir aí o que o livro nos trouxe a partir da página 160. Vamos lá? Olha só, gente, nessa ilustração aí vocês podem ver a representação da transmissão de vírus por meio da picada de mosquito. Então, como é que acontece? Então, aqui é a pessoa saudável e aqui é a pessoa infectada, tá? Então, na pessoa saudável, esse aqui é o mosquito infectado. Então, quando o mosquito, né, pica uma pessoa que está infectada, ele transmite essa doença, tá, que é viral, para a pessoa saudável. E aí a pessoa que era saudável fica também uma pessoa infectada. E aí vai girando esse ciclo, né? Então aí o mosquito saudável, ao picar uma pessoa infectada, vai passando o mesmo ciclo, tá? Logo abaixo, gente, vocês podem ver aqui dessas doenças virais como dengue, chikungunya, zika e febre amarela, os sintomas que cada uma delas apresenta. Então, façam a leitura desse texto que está aqui nesse quadro, para a gente conhecer um pouquinho a diferença dos sintomas dessas doenças que têm em comum serem virais, tá certo? Então, gente, logo abaixo ele diz que a principal forma de prevenção das viroses transmitidas pelo Aedes aegypti é o combate ao desenvolvimento do mosquito, pois eles não ocorrem sem um mosquito transmissor, ou seja, se, por exemplo, tiverem aqui as 2 pessoas infectadas, não vai acontecer a transmissão. A transmissão da doença só acontece quando há a presença do mosquito, que ele age como vetor, né? Que é quem transmite a doença. Na próxima página, gente, para entender um pouquinho melhor desse assunto, vamos observar agora a vida do Aedes aegypti, que está aqui nessa imagem, nesse esquema, tá? Então, o ciclo de vida desse mosquito. Então, olha só, gente, preste atenção aqui nessa imagem. Como os mosquitos, eles colocam seus ovos, tá, em água parada, tá? Então, aqui vocês podem ver, não é? O depósito dos ovos aqui em água parada. A maneira mais eficaz de evitar a transmissão de dengue, chikungunya, zika e febre amarela é eliminando os focos de água parada, não é? Então, o ciclo de vida do inseto, ele é interrompido, por exemplo, quando a gente elimina a água que está ali parada, porque elimina os ovos que foram depositados pelo mosquito. Além da eliminação, gente, desses focos de água parada, nós podemos fazer outra coisa também, que é combater as doenças pelo Aedes aegypti e evitar a picada do mosquito. Então, existe aí, não é, repelentes que a gente utiliza para evitar a picada desse mosquito. Mas o que nós podemos fazer para evitar? E aí, quais as práticas que vocês adotam além de utilizar essa que a tia já citou? Tem alguma outra prática? Então, pensem aí. Logo mais abaixo, gente, nós podemos observar aí no Para Saber Mais que ele trouxe um texto super atualizado, não é? De 11 de março de 2020, onde fala sobre a pandemia do coronavírus, que é declarada pela Organização Mundial de Saúde, não é? Então, ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é pandemia e a situação dessa pandemia pelo novo coronavírus em março deste ano. Então, esse texto é super atualizado. Façam a leitura dele, tá bom? Então, turminha, agora eu convido vocês a responderem essa atividade da página 162. São 3 questões, então vocês vão pausar essa videoaula agora, tentem fazer sozinhos sobre o que a gente estudou sobre as viroses e em seguida vocês dão play para corrigir e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, gente, na primeira questão, o que é que ele diz? Circule os nomes das doenças
que são causadas por vírus. Então, entre essas doenças que estão aí no quadro, eu tenho a gripe, o resfriado, a zika, a dengue e a febre amarela, são as viroses, tá? Na segunda questão, ele pergunta o seguinte, olha só. Muitas viroses são transmitidas por meio de vetores. Explique o que são vetores. Então, como nós sabemos, os vetores são organismos que carregam seres vivos causadores de doenças até os hospedeiros. É como um transmissor, tá? É quem leva o vírus. Terceira questão. A maneira mais eficiente de prevenir algumas viroses é combater seus vetores. As imagens a seguir representam algumas atitudes para evitar que eles cheguem até as pessoas. Escreva abaixo de cada uma delas o que elas significam, né? Então, primeiro aí, o que é que significa? Tampar as caixas d'água, não é, gente? O próximo, retirar água dos pneus. O próximo, usar inseticida. O próximo, deixar as janelas fechadas com tela para não entrar o mosquito. E o próximo, usar telas mosquiteiras. Então, vejam aí direitinho o que essas imagens representam. Tá bem fácil, tá bom? Então, gente, agora nós vamos estudar sobre as bacterioses. Vamos lá? Então, turma, agora que nós vamos falar sobre as bacterioses, né? A gente percebe que não existe apenas bactérias que a gente pode utilizar na indústria, na alimentação, na produção de vacinas e cosméticos. Existem aquelas bactérias que causam doenças aos seres vivos, aos seres humanos. Então, algumas delas nós vamos ver agora, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui a pneumonia bacteriana, a tuberculose, a meningite, o botulismo, né? O tétano, a hanseníase, a cólera e a leptospirose. Então, algumas dessas doenças você já conhece, mas nós vamos ver agora um pouquinho sobre os sintomas, a forma de prevenção, tá bom? Que a maioria aqui já tem vacinas contra essas doenças para prevenir. A gente toma, desde quando é pequenininha, a gente começa a tomar aí, como por exemplo aqui o BCG, tá? Que ajuda também na prevenção da hanseníase, tá certo? E outros detalhes mais, olha só. Então aí a pneumonia bacteriana, então existe a forma de prevenção, que é por meio da vacina, não é? O que mais ele nos traz aí? Que os principais sintomas são, acompanhei no livro, tosse com catarro, febre alta, dor no peito, falta de ar e fadiga muscular. Nós também temos aqui a tuberculose. A tuberculose, gente, ela afeta o sistema respiratório, tá? Então, um dos principais sintomas aí é quando tosse, sai sangue. Mas por que sai sangue? A gente vai conhecer aí os principais sintomas e mostrar como é que acontece essa bactéria, a imersão dessa bactéria nos pulmões. Vamos conferir essa imagem da página 163, vamos lá? Olha só, gente, vamos observar esse quadro que se encontra aí na página 163, que ele vai mostrar um pouquinho para a gente sobre a representação da transmissão e dos sintomas da doença chamada tuberculose que a gente viu agora. Então, veja bem como é que acontece, gente. Sintomas, por exemplo, fadiga, perda de apetite, dores no peito, fraqueza, suor noturno, febre e tosse com sangue. Mas por que acontece esse sangue, gente? Porque, na verdade, acontece o rompimento dos vasos sanguíneos que existe no pulmão. Então, por isso que um dos sintomas aí é a tosse com sangue, tá? Então, a gente já estudou o sistema respiratório. Então, a gente já sabe mais ou menos aqui as partes, ó, o bronquíolo, os brônquios, né? As partes que compõem o pulmão direito. Então, como é que acontece? A tuberculose pode ser transmitida de pessoa para pessoa, por meio, por exemplo, de gotículas de saliva, quando a pessoa fala, não é? Então, aqui existe a transmissão da bactéria causadora da tuberculose. Ela entra pelas vias aéreas e chega até os pulmões, tá? Onde começa a se desenvolver a infecção lá no pulmão esquerdo. Em seguida, gente, ele vem falar um pouquinho pra gente sobre a meningite. Então, a meningite, ela é uma doença, é causada por um tipo de bactéria que age aí em uma membrana que reveste uma das partes do sistema nervoso, na área cerebral. Então, por isso que existe aí, a gente vai observar nessa imagem, alguns sintomas que estão relacionados ao cérebro, tá certo? E também já existe vacinação contra essa doença. Vamos observar aí nessa imagem, onde a gente vai ver um pouquinho sobre os sintomas da meningite. Vamos lá? Então, gente, como nós vimos, a vacinação ela é uma forma de prevenir a meningite. Assim também como evitar ambientes fechados e com muita gente. Então, vamos observar agora aqui nessa imagem os sintomas da meningite que ele está descrevendo aqui. Olha só como é que acontece. Febre alta, convulsões, rigidez do pescoço, sonolência, dores de cabeça, alteração mental,
sensibilidade à luz, palidez, feridas na pele, fadiga, dores musculares, não é? E náuseas e vômitos. Então, por que acontece, por exemplo, esse daqui, ó, dores de cabeça e alteração mental? Por que isso acontece? Porque a meningite, gente, eles atingem principalmente as estruturas que revestem e protegem algumas estruturas do sistema nervoso. Então, ela atua ali no sistema nervoso, no cérebro. Então, por isso que a gente pode observar aqui esses sintomas da meningite, tá certo? Olha só, gente, em seguida ele vem falar um pouquinho sobre o botulismo. O botulismo é uma doença também causada por uma bactéria, mais especificamente a Clostridium botani, que é aquela mesma bactéria que é utilizada na indústria cosmética para a produção de botox, para que a pele fique enrijecida, não é? Para prevenção de pulgas aí. Então, o botulismo aí, ele pode ser contaminado, o nosso corpo pode se contaminar através de alimentos. Então, principalmente alimentos embutidos, alimentos enlatados. Se não forem bem higienizados no seu processo de produção, eles podem vir com essa bactéria aqui, botulismo. E um dos principais riscos dessa bactéria é que ela pode chegar a paralisar os músculos respiratórios. Então, aí a pessoa morre, não é? Vem a falecer por conta disso. Então, com essa doença a gente precisa ter bastante cuidado, olha aí. Lembra quando a gente fala de alimentação saudável, que a gente sempre fala, os alimentos embutidos não são saudáveis, né? Além de tudo que a gente sabe sobre esses tipos de alimentos, ainda tem um risco aí de ter essa bactéria e causar essa doença, que pode ser fatal, tá? Nós também temos aí, falando um pouquinho sobre as bacterioses, o tétano. Então, o tétano também já existe vacinação e acontece quando há imersão dessa bactéria, causadora do tétano, em ferimentos em contato com a pele. Então, por exemplo, aí nessa imagem vocês podem ver um homem furando os pés aí em um prego, no caso, ele chama até de toxinas, não é? Existentes na terra e no solo, ou em objetos que estão há muito tempo ali expostos. Então, sintomas envolvem contrações musculares, que podem levar a parada cardíaca e respiratória e até mesmo a morte. Então, a vacinação é uma das formas de prevenção. Como é que acontece dessa bactéria do tétano, gente? Essa bactéria, ela não precisa de oxigênio, então ela não realiza a respiração. Então, ela consegue ficar no ferimento e adentrar na pele e causar doença, tá? Então, muitas vezes, a gente, quando leva um corte, a gente vai e coloca água oxigenada, não é? Vocês já colocaram no ferimento? Mas você sabe por que a gente coloca água oxigenada? Então, tem a ver aí com o tipo de respiração que cada bactéria realiza, tá certo? Mas esse assunto vocês vão ver um pouquinho mais adiante. Nós temos também aqui como outro exemplo de bacteriose a hanseníase. Então, a hanseníase, gente, é também conhecido como lepra, tá? É uma doença grave e que acomete os nervos e a pele. Então, uma das formas também de vacinação é aqui a BCG, que a gente toma quando é pequeno, tá? Nós temos também aí a cólera. A cólera, gente, também é causada por uma bactéria que se encontra nos alimentos e na água contaminada. Então, por exemplo, se alguém entrar em contato com as fezes ou com a água que passa por aquelas fezes, ou plantar, ou produzir alimentos, por exemplo, alface, em um solo que esteja contaminado, com fezes dessas pessoas que estão contaminadas, a cólera pode ser transmitida também. Então, o maior cuidado, na verdade, de não andar descalço, de ferver bem a água, de filtrar, para não se contaminar. Vamos ver aí nessa imagem, tá? Onde ele mostra os sintomas e as complicações da cólera. Vamos lá? Então, turminha, nessa imagem, ele vai mostrar os sintomas e as complicações da cólera, né? Então, é necessário tratar as pessoas que estão doentes com remédios específicos para que essa bactéria causadora da cólera impeça, não é, que eles reponham os líquidos e os sais minerais. Então, as pessoas infectadas, elas precisam repor esse líquido, esses sais minerais que eles perdem durante a contaminação com essa bactéria, tá certo? Então, veja bem, a desidratação, a perda da elasticidade da pele, câimbras e fraqueza muscular, pressão arterial muito baixa, diarreia, vômito, náusea, muita sede, arritmia cardíaca e também choque, tá? Então, esses são alguns aí dos sintomas e complicações da cólera. Por fim, ele vem nos falar um pouquinho sobre a leptospirose. A leptospirose, gente, ela pode ser encontrada nas fezes e urinas de animais, tanto domésticos como selvagens. Mas, principalmente, aqui no Brasil, ela é causada principalmente pela urina de ratos, por exemplo, nos bueiros das ruas.
Então, às vezes tem ratos e aí quando chove os bueiros enchem. Se a nossa pele entrar em contato com aquela água contaminada, a gente já pode contrair a leptospirose. Então, é bom a gente ter bastante cuidado nos dias de chuva, para não molhar os pés na enxurrada, não é? Para ter todo cuidado para não se contaminar com essa doença, tá bom? Vamos observar aí alguns dos sintomas, vamos lá? Gente, nessa imagem aí, ele vai mostrar um pouquinho pra gente sobre como são alguns dos sintomas da leptospirose. Então, olha só, diarreia, erupções na pele, dor de cabeça, febre, dores no abdômen, olhos vermelhos e vômitos. São alguns desses sintomas que são apresentados por essa doença chamada leptospirose, que é bactericida, tá, gente? Turma, agora eu convido vocês a dar uma pausa nessa videoaula e fazer essa última atividade de hoje, tá? Da página 167. São apenas 2 questões, tá certo? Então, leiam direitinho essas questões, tentem fazer sozinhos e em seguida vocês dão play para conferir a correção e tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade, vamos agora conferir as correções. Olha só. Primeira questão, propõe uma forma de prevenir as doenças listadas a seguir. Pneumonia, por exemplo, evitar contato com a saliva de pessoas que estão contaminadas. Tuberculose, manter os ambientes arejados. São alguns exemplos, vocês podem colocar outros, tá? Meningite, evitar aglomerações de pessoas. Botulismo, não comprar produtos com embalagens enferrujadas, amassadas. Tétano, existe a vacinação. Hanseníase, evitar o contato com as pessoas doentes e também a vacinação. E letra G, cólera, ingerir alimentos preparados em locais com boas condições de higiene e ingerir água tratada, tá bom? Já na segunda questão, ele pede para a gente observar essa imagem, né? Imagine que a pessoa esteja pisando em uma lama formada após a ocorrência de enchentes no local. Letra A, ela corre o risco de ser contaminada por alguma doença? Sim ou não? Sim, não é, gente? Letra B, se sim, por qual doença? A leptospirose, que nós vimos agora há pouco. E na letra C ele diz o que ela poderia fazer para se prevenir. Então ela poderia evitar o contato com essa lama, usar botas, não é? Sapatos fechados, de preferência botas que são impermeáveis, que a água não passa. E aí poder se prevenir contra essa doença, tá bom, gente? Então, turma, por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham conhecido aí um pouquinho mais sobre as viroses e as bacteriosas. E como tarefinha de casa, na aula Atividade de Ciências, a tia mostrou para vocês, lá quando eu fui corrigir a ficha, que vocês têm a página 89 e 90, não é isso? Então, um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula. Aguarda a foto das atividades, tá bom? Tchauzinho!